Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a reflexão do Evangelho desse dia. Dia maravilhoso, dia abençoado que o Senhor fez para nós. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Já agradeceu a Deus pelas pequenas coisas do dia de hoje? Que possamos ser mais gratos, meus queridos. Reclamar menos, murmurar menos e agradecer mais a nosso Senhor. Muito bem, meus queridos, vamos lá então, Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 13, na verdade do versículo 13 até o 35, uma das passagens, nossa senhora, coisa linda, é uma das minhas passagens preferidas da palavra, amém? Antes da leitura, você que acompanha constantemente aqui o canal, você já sabe, tem gente que já começa o vídeo, já chega deixando joinha. Glória a Deus, né? Que bom, louvado seja Deus. Mas se você ainda não fez isso agora, por favor, deixa aqui o teu like, tá? Deixa aqui o teu joinha, ele vai ser importante demais para o crescimento do canal. Bora lá então. Evangelho de São Lucas 24, versículo 13, que diz assim: Nesse mesmo dia, ou seja, o dia da ressurreição de Jesus, tá? 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Olha só, desculpa, preciso interromper para falar isso aqui para você. Olha só como Jesus, ele foi cínico, gente. Ele sabia que eles dois estavam conversando sobre ele. E quando os dois falam: mas você não sabia o que estava acontecendo? O que está acontecendo aqui, na região? E ele fala: O que foi? Conta para mim. Olha só, gente, coisa maravilhosa. Jesus é maravilhoso. Disseram a respeito de Jesus de Nazaré: Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. E aí, meus queridos, vem uma parte maravilhosa da passagem. Olha só. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência! Como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 12 e os que com eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, que passagem maravilhosa, linda demais. Os discípulos de Emaús, 2 homens que estavam indo embora de Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam decepcionados. Eles estavam frustrados. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora, tá? Eles acreditavam que Jesus ele fosse ser um revolucionário.
que Jesus ia pegar em armas, que Jesus ia mover a multidão para derrotar o Império Romano, aquele império tirano. Mas, olha só o que Jesus fala, né? Ó, gente sem inteligência! Você consegue imaginar Jesus falando isso? Gente, o que é uma pessoa sem inteligência? O que é uma pessoa sem inteligência? É uma pessoa burra, né? Então o que Jesus quis dizer? Um povo burro, não é possível! É isso, meus queridos. E aí Jesus começou a explicar para eles. Voltou lá em Moisés e foi explicando profeta por profeta. Olha, esse profeta falou isso, esse profeta falou isso, esse profeta falou isso. E tudo que esses profetas falaram foi concretizado na vinda de Jesus. Claro, ele estava falando dele mesmo, obviamente. Mas os olhos daqueles homens estavam como vendados, é o que diz a palavra. Veja, meus queridos, quando nós temos, presta atenção, tá? Quando nós temos certas expectativas sobre aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Ele pode realizar na nossa vida, nós já vamos idealizando certas coisas. Nós vamos criando ideais dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, e quando eles não se cumprem, ou quando eles se cumprem, mas não é da maneira como nós gostaríamos, nós não conseguimos enxergar Deus ali no meio da situação. Por quê? Porque nós estamos muito concentrados em outras coisas. Aqueles homens, eles estavam tão concentrados em uma ideia fixa de que Jesus ia ser um grande revolucionário, mas ele morreu e agora já era. Eles estavam muito mais fixados nessa ideia do que de coração aberto para poder reconhecer Jesus. Meus queridos, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Nós precisamos ter cuidado, amados, para não perdermos a oportunidade de enxergar Jesus, por estarmos justamente focados e presos em tantas outras preocupações e também nas nossas decepções e frustrações. Eles vão dizer que eles reconhecem Jesus no momento em que Jesus parte o pão. É a Santa Missa, meus queridos. Olha, isso é maravilhoso. Isso significa que quando você está na Santa Missa e existe o partir o pão, que o sacerdote pronuncia as mesmas palavras de Jesus, e então ali já não é mais pão, ali é corpo de Cristo. Por que você acha que eles identificaram quem era Jesus ao partir o pão? Porque a partilha do pão, ou seja, a Santa Missa, meus queridos, é ali onde Jesus está vivo. Vivo e ressuscitado. Eles estavam indo embora, eles estavam indo para outro caminho. O encontro com Jesus faz com que eles retornem, faz com que eles voltem, faz com que eles possam voltar para o Senhor, voltar para o coração de Jesus. Olha que coisa linda, gente, que coisa maravilhosa. Se você chegou até o final desse vídeo, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: só Jesus basta. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.